Oi, turma, bom dia. Estão me ouvindo? Vou posicionar aqui esse negócio. Estão me ouvindo bem? Oi. Aqui tem algo não. Turma, estão me ouvindo? Bom dia. Estamos ouvindo. Tudo certo. Turma, hoje a gente vai conhecer mais uma parte do exame físico. Esse exame físico é o exame físico do sistema neurológico. Ainda faltam 2 exames físicos específicos para vocês aprenderem, para a gente finalizar, certo? Até sexta-feira eu vou postar um vídeo de uma outra aula. Possivelmente vai ser locomotor vascular, ainda falta esses 2, sistema locomotor e sistema vascular. Então, sexta-feira eu posto mais uma aula para vocês, né, uma gravação. E na próxima quinta-feira, até então, pelo cronograma acadêmico, é feriado, certo? Mas ainda assim, eu não vou abrir aula, mas vou postar para vocês a última aula, certo? Para fechar, para vocês não ficarem sem esse conteúdo e também para a gente não fazer em um dia corrido e ficar muito cansativo. E na outra quinta-feira, que é dia 10, vai ser a nossa aula prática, que vai ser bem corrida, infelizmente, mas vai ser com todo o conteúdo da parte abdominal até o último que vocês vão ter na quinta-feira anterior, que é no feriado. Beleza? Lembrando que vai ser um dia, então a turma toda vai, a gente vai ter que dividir realmente por horário e vamos tentar, né, tirar as dúvidas e praticar a maior parte dessas técnicas do exame físico. Certinho, turma? Perguntas? Tudo certo? Oi? Tudo certo, professora. Tá pintando cabelo com a mão cheia de Tá. creme. Meu Deus, será que travou? Eu não tô ouvindo, todo mundo falando, não tô ouvindo. Então, bora lá. Então, sobre o sistema neurológico, tá? A gente vai só relembrar, né, que o sistema nervoso, ele é composto pelo sistema nervoso central, tá faltando um R aqui, mas sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, tá? O sistema nervoso central, ele é composto pelo encéfalo, cérebro, cerebelo, tronco encefálico e a medula espinal. Claro que o encéfalo tem suas divisões. Eu vou postar um vídeo, mostrar para vocês um vídeo posteriormente, que ele é bem resumido, mas ele traz pontualmente a constituição de cada estrutura dessa, certo? De uma forma, 4 minutinhos, bem rapidinho, só para revisar o que vocês devem ter visto já em anatomia. Já o sistema nervoso periférico, ele é composto pelos nervos, que são feixes de fibras fora do sistema nervoso central. Então, me avisem se o áudio estiver saindo, tá? Tá saindo, normal. Beleza. Fala, galera Descomplica! Tudo certinho com vocês? Eu sou Carolina Matucci, monitora de Biologia do Descomplica, e esse Quer Que Desenhe traz um resumo sobre o sistema nervoso. Esse assunto é muito importante na biologia e é um dos temas que sempre caem nas provas de vestibular. Preste atenção nos nomes e divisões do sistema. Se você está estudando para a prova, dá um like nesse vídeo. Estamos na torcida por você. Além de resumir rapidinho o sistema nervoso, deixamos um link na descrição com o mapa mental do vídeo completo para download. É só clicar e baixar. Vamos desenhar? Bom, vamos começar do começo. O tecido nervoso, que origina o sistema nervoso, tem origem da ectoderme. A principal célula desse tecido é o neurônio, responsável pela recepção, transmissão e condução dos impulsos nervosos. O neurônio é formado por 3 partes: os dendritos, que recebem os estímulos, o corpo celular, que é a região metabolicamente ativa da célula, e o axônio, que transmite os impulsos nervosos para outras células. Lembre-se que o axônio é recoberto pela bainha de mielina, que ajuda na velocidade de propagação do impulso nervoso. Agora, vamos falar de anatomia. Começando pelo sistema nervoso central, ele é dividido em medula espinhal e encéfalo. A medula é protegida pela coluna vertebral, e sua função é conduzir os impulsos nervosos das regiões do corpo até o encéfalo,
e do encéfalo de volta para o corpo. Já o encéfalo é protegido pela caixa craniana e é formado pelo telencéfalo, que nada mais é do que o cérebro, diencéfalo, que é composto pelo tálamo e hipotálamo, mesencéfalo, que é responsável pela visão, metencéfalo, que é o cerebelo, responsável pelos movimentos e equilíbrio, e por fim, mielencéfalo, que é o bulbo, responsável por controlar várias funções fisiológicas como respiração e batimentos cardíacos. Agora, falando sobre o sistema nervoso periférico, ele é composto por gânglios e nervos. Os nervos espinhais partem da medula espinhal, já os nervos cranianos partem do encéfalo e são divididos em sensitivos, que são nervos com fibras sensitivas, motoras, que são nervos com fibras motoras, e mistos, que são nervos com fibras sensitivas e motoras. E vale ressaltar que cada um desses nervos possui diferentes funções. Agora vamos para uma das partes que mais é cobrada nos vestibulares, o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é a porção motora do sistema nervoso periférico e é dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático é aquele do luta e fuga, que prepara o corpo para a ação, ou seja, aumenta a frequência cardíaca, não deixa você com vontade de fazer xixi e nem com sono. Tudo isso graças à adrenalina, que é liberada no organismo. Já o sistema nervoso parasimpático é aquele relacionado com a conservação e repouso dos órgãos, ou seja, a frequência cardíaca se mantém constante, você fica com vontade de ir ao banheiro, sonolento, entre outras coisas. Tudo isso graças à liberação de acetilcolina. Para finalizar, vamos falar sobre o arco reflexo. O arco reflexo nada mais é do que reflexos involuntários coordenados pela massa cinzenta da medula espinhal. Esse é aquele reflexo que quando o médico bate com um martelo no joelho, nossa perna pula, ou quando você encosta a mão no fogo, tem um reflexo rápido sem pensar e tira a mão. Ou seja, é a resposta imediata à excitação de um nervo, sem a vontade ou consciência. É um estímulo que não chega até o encéfalo, ele recebe a resposta na medula. Agora ficou mais fácil de entender o sistema nervoso, não é mesmo? Ah, antes de sair do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nada que rola aqui no canal. Claro que o conteúdo... Então, pessoal, assim, de uma forma bem resumida, só para vocês rememorarem realmente essa parte mais pontual da constituição do sistema nervoso. Claro que não daria para a gente fazer uma revisão aqui sobre realmente as estruturas, funções de cada uma, até porque seria uma outra aula, que eu acredito que vocês tiveram essa aula em anatomia e possivelmente também em fisiologia. Mas a gente tem que entender que quando a gente faz a avaliação do sistema neurológico, é realmente para observar se as funções estão correndo dessa forma correta, em relação à sensibilidade, né, sensitiva, motora, a questão do arco reflexo também, e tudo que envolve os componentes do sistema nervoso, normalmente equilíbrio, tônus muscular, coordenação motora, e a gente vai avaliar isso quando for fazer esse exame no cliente, tá? Então, em relação ao ambiente, a gente tem que ter um ambiente aquecido, com boa iluminação, silencioso, e que o cliente ele fique numa posição confortável, tá? Esse é o mínimo para qualquer exame físico. Os materiais que a gente pode utilizar, a lanterna clínica, o martelo de Babinski, que é aquele martelo que a gente utiliza para verificar esse arco reflexo, frasco com substâncias aromáticas, para a gente avaliar a questão dos pares de nervos cranianos em relação à sensibilidade sensitiva, né, olfativa, abaixadores de língua, frasco com açúcar ou sal, também para a gente avaliar a questão das funções dos pares cranianos, tubos com água quente e fria, bolas de algodão e diapasão, que não sei se vocês sabem, é aquele instrumento de metal que parece um Y, que a gente dá um estímulo nele, ele fica vibrando. A gente usa para questão de acuidade auditiva, mas também para sentir se a pessoa está avaliando a percepção vibratória na pele. Então, em relação a esse exame físico neurológico, a gente vai estar sempre avaliando os dados subjetivos, que é tudo aquilo que aquela pessoa traz para a gente, tá? Em relação ao histórico dela. Então, lembrando, sempre tem que fazer essa anamnese antes. E os dados objetivos, que é o que a gente está visualizando através do exame físico e, né, de todos aqueles métodos propedêuticos que a gente segue no exame físico. Vamos investigar também a queixa dessa pessoa e também se ela descreve algum evento que tenha precipitado, intensificado a queixa atual. Então, vamos investigar tudo sobre aquela queixa, aquela alteração ou a apresentação de alguma sintomatologia.
Vamos observar naquela pessoa como ela se comunica, como está o estado físico dela, o estado emocional e cognitivo, que a gente já teve uma aula sobre isso também, bem no começo da disciplina. Em relação aos métodos propedêuticos, vai seguir aquela sequência de inspeção, palpação, percussão com martelo, tá? Não vai ter ausculta no sistema neurológico. E vamos avaliar essa pessoa no sentido cefalopodálico, tá? Então, vamos avaliar a questão do pescoço e coluna, vamos avaliar a marcha dessa pessoa, a deambulação, né? Como é que ela anda e o equilíbrio dela. Vamos avaliar a motricidade voluntária, né? Os movimentos do corpo dessa pessoa, o tono ou tônus muscular. Então, nosso corpo, mesmo estando em descanso, ele tem um tônus, ele está contraído, até porque se ele não tivesse a contração, a gente não conseguiria nem ficar sentado ou em pé, certo? Então, a gente já tem um tônus fisiológico e a gente vai avaliar isso nessa pessoa. Coordenação motora, reflexo, sensibilidade, como é que está a integridade dos nervos cranianos e o nível de consciência. Em relação ao pescoço e à coluna cervical, a gente vai avaliar as carótidas, tá? Vamos avaliar a região supraclavicular e vamos pedir para a pessoa fazer algumas movimentações de cabeça e pescoço para avaliar a limitação de movimento. Vamos observar também rigidez da nuca, certo? Essa rigidez da nuca, que também a gente pode fazer através de uma prova, que é a prova de Brudsky. É para avaliar se a pessoa tem algum processo inflamatório na região das meninges que justificaria ou estaria apontando uma meningite. Eu vou mostrar para vocês como é que é essa prova, tá? Então, a prova de Brudsky, a gente vai colocar essa pessoa em decúbito dorsal, barriguinha para cima, tá? Com os braços e pernas esticadas. O profissional vai colocar uma mão sobre o peito, observem na figura, apesar que tá muito escura, mas já perceber. Ele coloca uma mão sobre o peito desse cliente e com a outra mão ele vai fazer um movimento de flexão dessa cabeça com o intuito de encostar o queixo na região do tórax, tá? Se quando for fazer esse movimento ocorrer de forma involuntária a flexão da perna, então a gente faz esse movimento de flexão e a pessoa involuntariamente flete a perna, ou essa pessoa refere dor e rigidez nessa região da nuca, a gente não consegue fazer esse movimento, é um indicativo de uma compressão nervosa que está associado com meningite, certo? Assim, por vezes você faz esse exame, claro que meningite tem toda uma sintomatologia, né? A pessoa que refere muitas dores, uma febre muito alta. Eu lembro que quando eu estava, acho que no terceiro período da graduação, eu fui para um campo que era no HGE e a gente foi passar e tinha uma cliente lá, acho que ela tinha uns 40 e poucos anos, e ela estava muito tempo esperando para ser atendida, estava lá no corredor, e quando a gente chegou para conversar com ela, ela referia muita dor, estava um pouquinho assim desorientada, e quando a gente chegou perto dela, já sentia aquela temperatura elevada. A gente foi, porque colocou um termômetro, ela estava com quase 41,5 de febre, e a gente foi chamar algum profissional de enfermagem de lá do setor. Quando a gente tinha uma indicação para passar uma sonda nela, uma sonda de alimentação, a sonda gástrica. Então, quando a gente foi posicionar essa paciente, ela já com esse histórico de febre, quando a gente foi posicionar ela, ela não conseguia fazer esse movimento de fletir a cabeça. Então, ela referia muita dor e realmente estava muito rígido. Então, a gente já na mesma hora, a gente é professora meningite. Né? Então, e a depender da forma da meningite, ela é contagiosa. Então, a gente foi comunicar a equipe de enfermagem para isolar essa paciente e prestar os cuidados específicos, porque meningite não é brincadeira, né? Mas estava lá um tempinho, coitada. Outro exame, pessoal, que a gente vai fazer também para observar a limitação de movimento e que também pode nos indicar a questão da meningite, inflamação das meninges, é a prova de Lancet. Essa prova, a gente também vai deixar esse paciente de decúbito dorsal, também com os braços e pernas esticadas, e a gente vai fletir, fazer uma flexão
dessa perna dessa pessoa sobre o quadril. Então, dobra a perninha e faz uma flexão dessa perna dobrada sobre o quadril, certo? O sinal positivo, né, é se a pessoa referir dor nessa parte posterior desse membro, certo? Então, ela referindo dor nessa parte posterior pode indicar um processo inflamatório também característico de meningite. Aí a gente vai associar, claro. Se a pessoa ela não tem um histórico de meningite com esses sintomas de febre, rigidez nucal e outros sintomas, a gente vai tentar associar essa rigidez e essa dor em membro a alguma outra causa, certo? Mas já tendo essa rigidez e também fazendo a prova de Lancet e dando positivo, também já é um indicativo maior de meningite. Uma outra prova é a prova de Kerner, que consiste na extensão da perna, tá? A gente vai deixar essa pessoa em decúbito dorsal, também vamos estender, como mostra a figura, vamos estender a perna em um ângulo reto sobre a bacia, e a gente também vai considerar uma prova positiva quando o paciente sente dor ao longo desse trajeto do nervo ciático, certo? E tenta impedir esse movimento. Então, aqui não está associado com a questão da meningite, mas já está associado com um processo inflamatório ou compressivo do nervo ciático, certo? Que são quadros normalmente de lombociatalgia ou ciatalgia, certo? Que é essa dor por toda a região posterior da perna. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Beleza. Então, vamos avaliar também a marcha, o equilíbrio dinâmico dessa pessoa. E a gente tem que conhecer alguns termos também. Disbasia é o distúrbio da marcha, tá? Então, a pessoa tem uma dificuldade na deambulação, em andar, e esse distúrbio a gente pode observar em um lado apenas do corpo, unilateral ou bilateral, certo? Então, basicamente, a gente faz esse exame para a questão motora, vocês vão ver que na aula de exame motor, locomotor, a gente vai pedir, claro, para a pessoa deambular, a gente vai observar a marcha dessa pessoa, mas também para a questão, fechou aqui, mas também para avaliar o sistema neurológico. Então, existem outros termos também. Astasia, quer dizer, significa que a pessoa ela não consegue se manter em pé, tá? Abasia é quando a pessoa ela não consegue andar. E disbasia, como eu coloquei acima, é o distúrbio, a dificuldade em andar, que pode ser uni ou bilateral. Existe uma prova para a gente observar se essa pessoa tem algum comprometimento no cerebelo. O cerebelo é a estrutura do cérebro que é responsável pela essa parte do equilíbrio e coordenação motora. Vocês devem já ter ouvido sobre a questão da propriocepção, certo? Que é a capacidade que o nosso corpo tem de identificar, de localizar as estruturas do nosso corpo sem a gente precisar olhar. Então, se vocês fecharem os olhos e eu pedir para vocês tocarem o joelho direito de vocês, vocês com o olho fechado, vocês vão tocar. Se eu pedir para vocês tocarem o polegar de vocês, o hálux, vocês com o olho fechado vão conseguir lá e vai tocar, tá? Porque é o senso de propriocepção, a gente tem esse senso até mesmo para a gente andar e ter a percepção para não estar batendo nas coisas, sobre a percepção da expansão do meu corpo e onde estão minhas estruturas. Com essa prova de Romberg, a gente pode identificar se a pessoa ela tem algum distúrbio cerebelar ou se ela tem alguma disfunção de propriocepção, certo? A gente vai pedir para essa pessoa ficar, né, em posição ortostática, em pé, com os braços esticados ao longo do corpo, os pés juntos, paralelos, certo? E a gente pede para essa pessoa fechar o olho. Então, quando essa pessoa fechou, ela fica por 1 minuto ali com o olho fechado, a gente vai observar se ela continua em pé sem apresentar nenhum balançado, certo? Se ela começar a apresentar algum balançado, então a gente vai identificar que ela tem sim algum distúrbio que pode ser cerebelar ou de propriocepção. Normalmente uma pessoa que tem distúrbio lá no cerebelo, um distúrbio cerebelar, quando a gente pede para ela ficar parada com os pés paralelos e com os braços estendidos, ela já começa a apresentar alguns movimentos, algum balançado, certo? Isso com o olho aberto.
e quando fecha, pode se intensificar essa instabilidade do corpo, certo? Lembrando, como eu tinha dito, né, que o cerebelo ele é responsável pelo equilíbrio, motricidade, né, movimentos e o tônus muscular, né, o tônus postural, e que a gente vai avaliar esse equilíbrio através dessa marcha e também do sinal de Romberg, né? Na primeira figura, a gente observa, pedindo para essa pessoa ela deambular no consultório, a gente vai observar como é que é essa marcha, certo? Essa pessoa ela pode apresentar ataxia, que é a dificuldade em deambular, que pode ser um pouco mais intensificada ou não, e que tem diversas causas, certo? Pode ser genética, pode ser adquirida, isso aí vai ter que ser investigado. E do lado, testar o equilíbrio estático, que é a pessoa paradinha, e a gente vai pedir para ela fechar o olho e vamos perceber se ela consegue manter a estabilidade do corpo dela naquela postura. Então, em relação à força muscular, vamos só dando definição para vocês, tá? Que motricidade é a capacidade de contração e relaxamento do músculo esquelético, que é controlada pelas fibras musculares, tá? E pelas fibras do sistema piramidal, extrapiramidal e cerebelar. Então, a gente entende que a nossa musculatura, ela se contrai, ela se relaxa, tá? E que ela tem ali um controle por parte das fibras do sistema piramidal, que é uma estrutura que tem um tronco que se alonga desde o córtex lá, cerebral, até a estrutura de medula e a região também do bulbo. Quando a gente fala de sistema piramidal, sistema extrapiramidal, é quando essas terminações, a piramidal, elas passam pelas pirâmides que tem no bulbo, então a estrutura do bulbo no cérebro tem umas pirâmides em sua estrutura, então quando essas conexões, elas passam pelas pirâmides, a gente fala que são fibras do sistema piramidal. Quando ela não passa pela pirâmide, passa ao lado, é o sistema extrapiramidal. Então, algumas observações. A gente vai identificar alguma incapacidade ou dependência do paciente para movimentar-se, levando em consideração a postura dele, o tônus muscular, os reflexos que essa pessoa apresenta, os tipos de movimento que ela pode estar apresentando e a coordenação dos grupos musculares, certo? A diminuição, pessoal, da força muscular, ela é denominada de paresia. E a gente investiga isso quando vai avaliar o sistema neurológico, certo? Essa pessoa ela tem força muscular preservada. Caso ela tenha uma diminuição, a gente vai classificar como paresia. Se a pessoa ela apresentar ausência de força motora, então existe aquele tônus totalmente relaxado, certo? Aí a gente denomina de plegia. Aí tem a paraplegia, tetraplegia, certo? Que é aquele tônus realmente totalmente relaxado, que inclusive essa pessoa ela não consegue manter a posição sentada, ela não consegue sustentar o seu corpo. Rapidinho, pessoal. Então, pessoal, em relação à motricidade voluntária ou ativa, tá? Tem os tipos de motricidade. Na voluntária ou ativa, o indivíduo ele realiza de modo consciente os movimentos, certo? Então, esse aqui ele está sob o efeito do sistema motor piramidal. Então, eu realizo o movimento de fletir o braço, estender o braço, movimentar o pescoço, motricidade voluntária ativa, tá? Eu controlo isso. A motricidade automática, ela se realiza sem uma intervenção da consciência, certo? Embora a gente também possa controlar. Então, exemplo, a gente está se alimentando, por vezes a gente não está focando naquilo, mas a gente está fazendo mastigação, a gente está deglutindo, a gente está respirando. É uma motricidade automática, certo? Então, eu coloquei algo ali na boca, algum alimento, eu vou fazer o movimento de mastigação e deglutição. Estou respirando, estou viva, estou respirando. É uma motricidade automática, mas eu também posso controlar essa motricidade. E ela está
subordinada ao sistema motor extrapiramidal, certo? A motricidade involuntária já é uma motricidade, como o nome já diz, que não obedece à nossa vontade. Então, a gente não controla essa motricidade. A pessoa que apresenta diversos movimentos que a gente não consegue controlar, que são movimentos involuntários, a gente pode identificar alguma alteração, alguma infecção no sistema extrapiramidal, porque também é esse sistema que está controlando essa motricidade involuntária, certo? Que depende do sistema motor periférico, né? Das nossas inervações. Então, em relação à motricidade voluntária, a gente vai pedir para o cliente para executar alguns movimentos, tá? Movimentos possíveis, para a gente verificar as articulações do corpo dessa pessoa. Por ser voluntária, essa pessoa ela vai conseguir, a gente pedir, você vai, por favor, eu peço que você estenda o seu braço direito, ela vai estender. Agora você faça a flexão do braço, faça a extensão do punho, então toda essa movimentação ela vai conseguir fazer. Além de a gente avaliar se ela consegue fazer o movimento, a gente tem que avaliar também a amplitude desse movimento. Então, se ela faz toda uma flexão, toda uma extensão ou tem uma diminuição dessa amplitude. Da mesma forma, vamos observar a energia, a coordenação, a oportunidade que ela faz aquele movimento e a velocidade, certo? Avaliando a força muscular também, que a gente precisa avaliar, a gente tem uma escala para avaliar essa força muscular, que ela vai de 5 a 0, certo? Como é que a gente vai avaliar? Então, digamos que tem um paciente acamado, tá? Tá numa enfermaria, por determinadas, né, por diversas condições, e a gente vai avaliar a questão dessa força na musculatura que ele tem. Normalmente é um exame realizado por fisioterapeutas, para aplicar, para realmente ter uma ideia da força muscular que aquela pessoa tem e saber, né, até que ponto aquela físio ou aquele físio pode exigir daquela musculatura, né, e quais exercícios ela vai poder escolher. Como é que a gente vai fazer? Esse paciente está lá, digamos, em decúbito dorsal, né, no leito, e a gente vai começar a verificar através de movimentações e também aplicando a resistência naquele membro, determinado membro que eu vou avaliar, se essa pessoa ela vai conseguir fazer uma contração da musculatura de modo que ela faça algum movimento naquele músculo, tá? Então, exemplo, a pessoa, ela está deitada no leito e a gente pede para ela fazer a flexão do braço, certo? E essa pessoa, ela não consegue. A gente solicita e essa pessoa, ela não consegue fazer essa flexão, certo? Então, a gente pega no braço dessa pessoa e percebe que nem a contração muscular, porque para ter movimento tem que ter um estímulo e tem que ter uma contração da musculatura para a gente fazer esse movimento. Mas a gente sente que nem contração na musculatura tem. Se não tem contração da musculatura, não tem movimento. Então, ela é classificada como força 0, certo? Força 1 é quando essa pessoa, a gente pede para essa pessoa fazer esse movimento e a gente percebe que há uma tensão muscular ali, ela faz uma contração muscular, contudo, ela não consegue, ainda mesmo com essa contração que foi feita, ela não consegue locomover ou movimentar essa articulação ou esse braço. Então, seria força 1. Força 2 é quando há, sim, uma contração fraca, que ela produz algum tipo de movimento, certo? Normalmente, a gente vai ter algumas forças que a gente pode estar ali aplicando para observar essa força muscular, certo? Que é o que eu vou falar quando estiver falando do 5 e do 4. A gente sabe que, além da gente ter essa questão do movimento, a gente tem a gravidade, que ela age puxando o nosso corpo, né, tudo para baixo, certo? Então, nessa avaliação 2, como força muscular 2, a gente poderia posicionar esse paciente, né, de forma que ele fique mais horizontal possível, que ele exerça algum tipo de movimento em decúbito, que ele não esteja trabalhando contra a gravidade, certo? Que puxa esse nosso corpo para baixo, para ver se a pessoa, mesmo não tendo a ação da gravidade ali, ela consegue fazer um movimento. Se ela conseguir fazer esse movimento com contração muscular e um movimento, classifica como 2.
a gente vai observar que o 3 seria uma pessoa que ela consegue fazer a movimentação, né, mesmo com a gravidade, então ela levanta, abaixa o braço, né, faz esse movimento, abre os ombros, então ela está ali lutando contra a gravidade, que está puxando o nosso corpo para baixo. Mas se a gente fizer uma resistência aqui, empurrando o ombro dela e pedir para ela abrir, ela não consegue, tá? Então ela vence a resistência da gravidade, mas se a gente fizer uma pressãozinha aqui, colocando um peso sobre o ombro dessa pessoa e pedir para ela abrir, fazer adução, ela não vai conseguir, tá? Ela não vai conseguir vencer essa resistência, esse peso que a gente está colocando. Então, a gente classifica como 3, tá? No 4, é quando a gente pega um peso mesmo, ou até mesmo um peso da nossa mão, e a gente segura um antebraço ou outra estrutura que a gente esteja avaliando e faz uma força ao contrário e pede para essa pessoa fazer um movimento vencendo tanto a gravidade como a força que a gente está colocando contrária ao movimento, certo? Quando a gente exerce uma força moderada, só basicamente o peso da nossa mão, ou um determinado peso, até mesmo um peso de musculação, e essa pessoa consegue fazer um movimento, seria força 4. Quando a gente já coloca um peso maior, faz uma resistência maior imposta, essa pessoa também modifica, ela está com a força muscular preservada, é classificado como 5, certo? O ideal, pessoal, é que a gente faça essa avaliação, e normalmente, como eu disse, quem faz essa avaliação de uma forma mais minuciosa são os fisioterapeutas, e quando é feito, eles fazem tanto em membro superior como membro inferior. Membro superior, eles fazem nos ombros, tá? Para observar esse movimento de abdução, se a pessoa consegue abrir os ombros. Faz esse movimento na região do cotovelo, para ver se a pessoa consegue fazer flexão do braço. E faz no punho, se a pessoa consegue fazer extensão, certo? Então, se ela consegue fazer extensão, também ela vai classificar de 0 a 5 no punho, no cotovelo e no ombro. Da mesma forma, na região dos membros inferiores. Vai avaliar a questão do quadril, do joelho e do tornozelo. Sim, cada uma delas, e vai dar uma nota para cada uma delas, certo? Então, observe aqui, ó, verificando a força muscular nos membros superiores. Então, ele observa a primeira questão de punho, tá? Primeira e segunda. Já observa a questão da resistência e da força muscular com o peso do examinador ali. E faz também a questão dos ombros. Nos membros inferiores, quadril, certo? Se consegue fazer esse movimento de flexão do quadril. Faz a questão da extensão do joelho e faz também a avaliação do tornozelo. Em relação ao tônus muscular, tá? Como eu falei, a gente tem um tônus fisiológico que mantém a nossa sustentação do nosso corpo. Então, é o estado de tensão constante a que estão submetidos os nossos músculos, tanto em repouso como em movimento. As técnicas, inspeção. Então, se a gente observa a postura de uma pessoa, a gente já está fazendo a inspeção do tônus muscular dessa pessoa. Palpação das massas musculares, para observar o tônus muscular realmente através da palpação. E balanço também passivo, quando a gente deixa a pessoa em pé, certo? E essa pessoa em pé, com os braços estendidos, a gente pega no ombro dela e faz um balanço e observa o tônus e a movimentação dos membros superiores. Da mesma forma, ela deitada, em decúbito dorsal, a gente, com as perninhas estendidas, a gente pega na parte da coxa e faz também um balanço e observa a movimentação e o tônus muscular desses membros inferiores. Em relação à coordenação, tá? A gente, para realmente entender que a pessoa está com a coordenação preservada, a gente vai observar se essa pessoa ela faz os movimentos que a gente sugere, como é feito esse movimento, inclusive movimentos mais delicados, certo?
Quando essa pessoa está com a coordenação motora preservada, a gente já entende que o cerebelo ele está funcionando corretamente, assim como a sensibilidade da proprioceptiva, né? A sensibilidade da propriocepção, da percepção do nosso corpo, das nossas estruturas. Em relação às lesões proprioceptivas, o paciente ele utiliza a visão para coordenar as modificações de posição. Então, como eu falei, vocês de olho fechado, normalmente, se eu pedir para vocês tocar alguma estrutura do corpo, vocês com o olho fechado vão conseguir tocar, porque a propriocepção de vocês está preservada. Já no cliente que não está com essa propriocepção preservada, para ele tocar alguma região, coordenar alguma mudança de posição, ele precisa visualizar para entender onde está o corpo dele posicionado, certo? Se a pessoa tiver perda da coordenação, pode estar associado com ataxia cerebelar, então tem algum distúrbio no cerebelo, ou essa ataxia ela pode ser sensitiva, realmente de percepção, ou mista, tanto cerebelar como sensitiva. Então, um exame bem tranquilo para fazer, para a gente observar se essa pessoa está com a coordenação preservada, é a questão do dedo no nariz. Então, a gente fica à frente dessa pessoa, ela pode ficar em pé ou sentada. A gente fica à frente dela, coloca um dedo à frente dessa pessoa com uma distância. E a gente pede, esse aqui é o dedo do examinador, não é o meu, tá? E a gente pede para essa pessoa tocar no dedo do examinador e tocar no nariz. Dedo do examinador no nariz, de forma rápida, ela vai fazendo esse movimento. E o examinador pode, inclusive, ir movimentando e essa pessoa, ela vai, ó, continuar tocando no dedo do examinador e no dedo do nariz. Depois ele pausa, deixa esse dedo centralizado e pede para ela fazer esse movimento de forma rápida e pede para ela fechar o olho. Então, ela com o olho fechado, ela vai continuar fazendo o mesmo movimento de tocar na ponta do dedo e tocar na ponta do seu nariz. Da mesma forma, para a gente avaliar essa coordenação, é pedir para essa pessoa ou sentada, com as pernas pendentes, né, na maca ou na cadeira, ou até mesmo deitado em decúbito dorsal, a gente pede para essa pessoa pegar o pé e encostar no joelho, o calcanhar no joelho. E ela encosta o calcanhar no joelho, depois vai deslizando o calcanhar ao longo da perna até assumir a nova postura. Então, com a outra perna agora, ela vai tocar o calcanhar no joelho e não necessariamente ela vai precisar olhar, a gente não precisa olhar para saber que está tocando, e vai deslizando o calcanhar ao longo da perna até estirar as pernas novamente. Então, como eu falei, né, eu tocar o dedo e a ponta do nariz. O pessoal tá tranquilo até que eu tá muito rápido. Dormiram. Por mim tá bom. Beleza, então bora lá. Para avaliar também coordenação motora, certo? A gente vai pedir para essa pessoa abrir e fechar a mão, certo? Uma mão, a outra, rápido. Vamos pedir para essa pessoa fazer pronação e supinação. Então, pronação, supinação, pronação, supinação, pronação, supinação, com as duas mãos, certo? A gente também pode pedir para essa pessoa fazer esse movimento de tocar os dedos, só que de forma rápida, com a mão e com a outra, para observar essa questão da coordenação. E tudo isso vai estar associado com esses termos aqui, certo? Se a pessoa ela tem algum distúrbio na medida do movimento, então, a gente percebe que ela faz esse movimento aqui com dificuldade, ou a questão de pronação, supinação, abertura e fechamento de mão, a gente está identificando ali uma dismetria, um distúrbio na medida do movimento. Se essa pessoa ela tiver uma capacidade de realizar movimentos rápidos e alternados, a gente fala que ela tem eudiadococinésia, certo? Se essa pessoa tiver dificuldade de realizar esses movimentos rápidos e alternados, a gente vai observar que ela tem disdiadococinésia. Se essa pessoa ela tem a incapacidade, aí vem o A de ausência. Então, normalmente precisa gravar, mas quando vocês observarem alguma alteração, vocês sabem que tem um termo técnico para aquilo, vocês vão precisar resgatar aquele termo para colocar na evolução,
certo? Então, se a pessoa tem a incapacidade de realizar movimentos rápidos e alternados, realmente ela não consegue, então a gente fala que ela tem adiadococinésia. Em relação a esse movimento, a depender da pessoa que a gente peça para fazer, pode ser que seja uma pessoa que ela não consiga, por ser um movimento que não é familiar a ela, certo? Que não é necessariamente associada à coordenação que ela não tem. É porque ela não entendeu ainda o sentido de fazer isso, ou a sequência. A gente pode pedir para essa pessoa bater, inclusive, as mãos na perna de forma rápida, para também observar aquela questão da medida do movimento, certo? Então, em relação a outros reflexos, a gente tem um reflexo cutâneo plantar, que é um reflexo que a gente faz, vocês vão ver isso em saúde da criança e do adulto, que quando recém-nascido, ele nasce, né? O nome já diz, a gente faz a avaliação dos reflexos, que é para avaliar o sistema neurológico desse recém-nascido, certo? E tem vários reflexos, vocês vão aprender isso em ensino clínico de saúde da criança. Tem vários. Entre eles, tem um reflexo cutâneo plantar, que é um reflexo que a gente vai com o pezinho do bebê nessa posição, né, na posição anatômica, a gente vai ou com a unha, ou com algum instrumento, com algo que tem uma pontinha, uma ponta romba, né? A gente vai fazer esse percurso aqui, como se fosse um L aqui aos meus dedos do meu pé. A gente vai fazer como se fosse um L invertido, certo? Então, nesse L a gente vai passar, né, algo estimulando esse pé e a gente vai observar como essa criança ela vai reagir, certo? Normalmente, nos recém-nascidos, a gente percebe o sinal, né, o reflexo de Babinski positivo. Então, a gente estimula, fazendo esse L, olha o percurso da setinha aqui, ó, fazendo esse L, e a gente percebe que o bebê, ele faz extensão dos dedos, ele abre em leque, certo? A gente faz o estímulo, ele abre em leque, depois se fecha. Quando ele faz isso, o Babinski positivo é o esperado no recém-nascido, até porque ele está ainda com aquele sistema neurológico em formação. Então, está tudo muito aguçado. São reflexos primitivos. Primitivos, né? Nascem com a gente, mas com a avançada idade, eles vão sumindo. Então, o normal é que nenhum adulto ele não faça esse movimento, certo? No adulto, a gente vai fazer o reflexo, né, cutâneo plantar, e o normal é que ele não tenha nenhuma reação muito, né, acentuada, ou ele faça flexão. Ele fecha os dedos, ele não abra, ele fecha esses dedos, certo? Então, o normal em um adulto é a gente fazer esse estímulo e ele fechar rapidamente os dedos. Se a gente perceber que ele faz extensão, então Babinski positivo tem algum comprometimento neurológico nesse adulto que não era para ter esse reflexo nele, era para ser só visível no recém-nascido. Então, observem aqui, faz aquele mesmo caminho, ó, tipo um Lzinho invertido. Ó, o L, certo? Normalmente, olha aqui. Esse aqui, sinal de Babinski positivo. Os dedos, ele abrem em leque, certo? Esse aqui, ele é esperado no recém-nascido, mas não é esperado no adulto. O adulto é esperado isso aqui, ó, que ele feche os dedos, certo? Então, se no adulto a gente perceber sinal de Babinski positivo, pode ser associado a algum processo de decorticação ou descerebração. Então, algo foi acometido na parte do córtex ou na parte cerebelar dessa pessoa, certo? E existe também o reflexo cutâneo abdominal, eu vou mostrar um vídeo para vocês, certo? Que é um estímulo também que é feito com algum instrumento, não precisa ser com a ponta de uma agulha, nada que perfure, tá? É realmente algo só para fazer um estímulo mesmo, tátil, que é feito na região do abdômen, como se fosse um bigodinho de gato mesmo, certo? No sentido da parte
periférica para a cicatriz umbilical. Vou mostrar no vídeo. Olha, isso aqui é diapasão, que pra quem conhece. Vibração, a gente usa também para avaliar. Na verdade, o Hoffman ele fica entre reflexo superficial e profundo, dependendo da literatura que você estiver estudando, né? Mas a gente classifica como reflexo superficial. Então, você pega o terceiro dedo, né? A falange distal você deixa, após aí seus dedos, você deixa fixo assim, ó, a falange distal, e o estímulo é numa flexão da falange distal. Então, ó, você fez o reflexo, no caso, a paciente ela é normal, né? Não tem nenhum déficit, mas a resposta que a gente esperaria se o paciente tivesse um Hoffman positivo seria na flexão e adução dos dedos, tá bom? Então seria isso. Finge para mim, Mar. Essa é a resposta de flexão e adução dos dedos. Tudo bem? Cutâneo abdominal, o reflexo se dá, então você dá um estímulo aqui na pele de fora para dentro, então como se estivesse fazendo um desenho de bigodinho de gato aqui, ó, na porção superior, média e inferior. Então você faz o estímulo, ó, o umbigo ele se desloca na direção que você deu o estímulo. Tudo bem? Não precisa fazer com a agulha, mesmo como ele é um reflexo superficial, deu para ver que só com esse estímulo ele apresenta. Então, o cutâneo plantar, na verdade, ele é um reflexo que a gente utiliza para avaliar se houve alguma lesão no trato córtico espinhal. Então, o reflexo, como que ele se dá? Você faz como se fosse um L invertido, nesse sentido aqui e aqui, tudo bem? Ele é um reflexo superficial, não precisa fazer com a ponta mesmo da agulha. A resposta que a gente espera para um paciente normal seria a flexão de dedos, enquanto que um paciente que tem uma lesão aí nas vias descendentes, a extensão dos dedos e do hálux. Tudo bem? Lembrando que tem paciente que tem muita hipersensibilidade, então certas vezes você dá uma desensibilizada antes, né? Principalmente paciente que tem muita carência sensorial, porque às vezes na hora que você vai avaliar esse reflexo, ele pode fazer uma retirada. E lembrando que o que você tem que olhar é os dedos, não o membro inferior, entendeu? Então eu gosto bem de estabilizar aqui o pé do paciente e fazer um estímulo que é esse aqui, ó, nesse sentido. Então é uma flexão de dedos que a gente avalia. Tem paciente que, ó, aqui foi bem fácil de ver, que às vezes é tão sensível que às vezes você passa só o dedo leve que você consegue ver também a resposta. Não precisa fazer com ponta de caneta, nada, que é um reflexo fácil de avaliar. Então lembrando que se tem extensão é o que a gente chama de Babinski. Então a gente só fala que o paciente tem Babinski quando ele tem um cutâneo plantar em extensão. Lembrando que o Hoffman, quando a gente avalia o Hoffman, ele é semelhante ao cutâneo plantar, só que nos membros superiores. Se você gostou do vídeo, já se inscreve. Então, em relação, né, à avaliação dos reflexos proprioceptivos profundos musculares ou miotáticos, é o estímulo que é feito pela percussão para a gente avaliar o arco reflexo, certo? E a gente vai utilizar o martelo de reflexo nos tendões, tá? Dos músculos em determinados locais do nosso corpo. E a gente vai avaliar por meio de sinais convencionais, que é 0, 1 cruz, 2 cruzes, 3 cruzes ou 4 cruzes. Se a gente perceber que fez o estímulo com o martelo na região do tendão e não teve nenhum movimento, certo? Reflexo abolido, arreflexia, a gente considera como 0. Se a pessoa ela apresentar uma hiporreflexia ou reflexo diminuído, 1 cruz. Normoreflexia ou reflexo normal, 2 cruzes. Um reflexo vivo, 3 cruzes. E um hiperreflexo, um reflexo exaltado, 4 cruzes. Então, aqui existem os locais para a gente percutir esse martelo, sempre vai ser nos tendões dessas musculaturas e vamos observar normalmente um movimento de flexão ou extensão desse membro. Eu vou mostrar para vocês um vídeo aqui só pontuando os locais na patela, né, na região do tendão ali de Aquiles. Observamos também na região do cotovelo, então tem a região de bíceps e tríceps, novamente patelar.
Essa pessoa ela pode ficar deitada e a gente vai colocar um braço e pede para essa pessoa descansar a perna sobre o nosso braço, ou o ideal seria ela deitada com as pernas pendentes. E esse membro tem que estar relaxado, tanto os membros superiores como os membros inferiores. Se for fazer o reflexo nos membros superiores, eu tenho que deixar esse membro mais relaxado possível, da mesma forma que o membro inferior tem que estar relaxado para a gente realizar a verificação desse reflexo. Então, reflexo bicipital, tricipital e o patelar, certo? A resposta normal é o estiramento rápido do músculo, contração e relaxamento. É um estímulo tão rápido que ele nem chega no cérebro, né? É um estímulo involuntário, que ele vai ali na medula e já devolve com o movimento. Vou mostrar o vídeo para vocês. Vamos avaliar então o reflexo bicipital. A posição então é numa semiflexão de cotovelo, então o cotovelo tem que estar bem relaxado. Então você palpa o tendão do bíceps, né? E com o martelo, né? Lembrando de deixar ele bem solto, você vai percutir aqui sobre. Então esse é o reflexo que a gente espera, né? Então lembrando que a classificação vai de hiporreflexia, normoreflexia e hiperreflexia. Lembrando que para a gente saber se é normo ou se é hipo, a gente tem que comparar com o outro lado. Então daí você palpou. Então, o segundo reflexo é o tricipital, então a gente avalia, deixa a mão posicionada aqui na região da barriga, para o paciente soltar mesmo o peso do cotovelo. Lembrando que a gente está avaliando em dorsal para otimizar o decúbito de avaliação neurológica. Se você for seguir o protocolo do São Vito, você avaliaria sentado, né? Mas por questão prática mesmo, a gente avalia em dorsal. Então, pede para o paciente relaxar bastante aqui o cotovelo. Você palpa o tendão do tríceps, então você pode palpar ou pode percutir sem mesmo. Então, a resposta que você espera é de uma extensão de cotovelo. Tudo bem? Já o reflexo estilo radial, ou o reflexo do bráquio radial, a posição também é aqui numa semiflexão de cotovelo. Eu solicito o paciente relaxar aqui. Então, você vai percutir e você espera a resposta em flexão de cotovelo também. Então, o cúbito pronador, a gente coloca o paciente na posição entre a prono e a supinação, mais aqui para prono. Então, você palpa aqui, ó, é bem fácil de identificar, que é no final aqui da una, né, no processo tiroide, pede o paciente relaxar e você percute, ó. A resposta que você espera é essa pronação. Tudo bem? Já o reflexo adutor, então, uma posição, você coloca o paciente numa posição de abdução de quadril. Então, você vai palpar o tubérculo adutor. Então, você localiza aqui, ó, o côndilo medial e logo acima, ó, você sente uma estrutura que é o tubérculo adutor. Então, você palpa, lembrando que como o tendão dos adutores aqui ele é mais profundo, você precisa palpar e segurar, porque daí na hora que você der o reflexo, facilita para você ver. Uma dica é que nem todo mundo apresenta esse reflexo, então você vai utilizar o seu terceiro dedo aqui para você sentir se tem contração do músculo. Então você percute aqui e às vezes você sente aqui. Que nem sempre você vai ver uma resposta grande de adução aí de quadril. Tudo bem? Então palpou. Aí, ó. Eu consegui sentir, mas não levou tanto em adução. Tudo bem? Então foi bem nítido de ver. Já o próximo é o patelar. Para avaliar o reflexo patelar, então tem que ser uma flexão de joelho, né? O calcanhar até pode estar apoiado, você também pode avaliar sentado com os pés pendentes, mas não há tanta necessidade. Lembrando de não ficar na frente, principalmente se estiver avaliando um paciente, que ele pode ter hiperreflexia, esse reflexo pode ser muito grande. Então fica do lado, então solicita para o paciente soltar o peso aqui do joelho, pode relaxar bastante, tá, mano? Que daí fica mais fácil de ver. Então você vai palpar aqui, ó, no tendão patelar, fica logo abaixo a patela. Então você pega. Tá. Não precisa fazer forte, só esse soltado do martelo já mostra o reflexo. Então, o aquileu, você pode posicionar aqui, ó, pé do paciente em cima da perna, né? Só licença, tá? Não, subir aqui um pouquinho. Então, lembrando que a sua mão, ela fica aqui, ó, para você sentir a contração, ou pode estar aqui. Como eu sou destro, né? Então, eu vou apoiar com a mão esquerda e percutir com a direita. Lembrando que se você avalia com uma mão de um lado, quando você troca de lado, você tem que manter essa mudança. Porque às vezes a alteração que você vê pode ser da sua mão, você percutiu de forma diferente. Tudo bem? Então você vai percutir aqui no tendão tricipital.
Tudo bem? Então, a resposta que A a gente vê Joedri já está é de uma finalizando, plantiflexão. viu? Então, lembrando aqui, se você Você assiste o o restinho introduzido da tem aula. que estar em neutro, se ele estiver já em plantiflexão, você nem vai ver resposta. E o paciente, quando tem alguma limitação que não consegue ficar nessa posição, você pode também avaliar sim. Tudo bem? Então, você deixa aqui, o importante é estar em neutro e dar o reflexo. Que é a resposta que a gente vê de plantiflexão. Se você gostou do vídeo, já se inscreve aí no canal, isso ajuda bastante. Então, pessoal, em relação à avaliação da sensibilidade, que também está associada, né, com as terminações de nervosas, a gente vai avaliar, né, a sensibilidade superficial e a sensibilidade profunda, tá? A sensibilidade superficial, a gente avalia a sensibilidade tátil, então no toque, se essa pessoa ela sente, tá? A sensibilidade térmica, né, de calor e frio, e a sensibilidade dolorosa. Na profunda, a gente observa a vibratória com o diapasão, né? Quando ele é dado um estímulo, ele faz uma vibração que, inclusive, a gente coloca aqui próximo, encostado no osso da região da fossa mastoide, para observar a questão da acuidade auditiva, certo? A gente pode fazer uma pressão mais profunda na pele, perceber se essa pessoa tem essa sensibilidade preservada de compressão digital. A gente também pode avaliar a questão da cinética postural dessa pessoa. Então, a depender da posição que a gente coloca essa pessoa, ela pode adotar uma posição diferente do que seria o habitual. A gente já está observando a questão da sensibilidade e a sensibilidade dolorosa mais profunda também. Então, em relação à estereognosia, que é a capacidade de reconhecer um objeto com a mão sem auxílio da visão, também é um exame, é um critério para exame neurológico, certo? Então, se a gente coloca um objeto na mão daquela pessoa, normalmente se é um objeto familiar, ela vai, mesmo com os olhos fechados, ela vai conseguir identificar qual é aquele objeto, certo? Quando essa pessoa ela não consegue reconhecer um objeto com as mãos, sem auxílio da visão, a gente fala que é estereognosia ou agnosia tátil, tá? Se a gente coloca esse objeto, essa pessoa ela tem uma diminuição da sensibilidade tátil, naquela percepção, a gente está evidenciando ali uma hipoestesia. Se essa pessoa ela não tem nenhuma sensibilidade tátil, a gente coloca, ela não está sentindo, é a abolição da sensibilidade, anestesia. E se ela tem um aumento daquela sensibilidade, hiperestesia. E em relação aos nervos cranianos, que a gente também avalia, você fica fechando o Teams, a gente vai observar que são as mensagens que é enviado, tá? Que é trocado entre cérebro, tronco cerebral, cabeça e pescoço, que é formada por pares de nervos cranianos. E esses pares de nervos cranianos, existem nervos, no caso pares, que eles enviam uma mensagem sensitiva, outros enviam uma mensagem motora, e tem outros que têm uma mensagem mista, tanto sensitiva como motora, tá? Sensibilidade e movimento. Então, bora aqui conhecer os nervos, os 12 pares, tá? Então, o primeiro par de nervo craniano é o nervo olfatório, misericórdia. Esse par de nervo, ele tem a função de sensibilidade mesmo, não está associado com movimentação, tá? E a gente vai avaliar pegando, lembra que lá no comecinho da aula eu falei que a gente tem que ter também alguns vidrinhos com algumas essências, né, para a gente para oferecer para essa pessoa, ela cheirar e ela referir para a gente, né, qual é o cheiro daquilo, hortelã, café, né, alguma outra coisa que tem um cheiro forte característico, tá? A gente vai estar avaliando essa questão do nervo olfatório. O segundo par de nervo é o nervo óptico, que ele tem também uma função sensitiva, que é de acuidade visual, e a gente pode avaliar através de escalas ou tabelas. Vocês já devem lembrar da aula de exame cabeça e pescoço, que a gente falou sobre a tabela de Snellen, que a gente coloca na parede, tem uma distância, e essa pessoa ela vai estar ali lendo, e a gente vai observar a questão da acuidade visual. Os pares 3, 4 e 6 é o óculo-motor, troclear e abducente, certo? Eles têm uma função motora, que é da musculatura intrínseca do globo ocular.
Então, a gente vai observar também quando a gente faz aqui o exame neurológico, mas também quando a gente faz o exame ocular. Quando a gente faz, ó, aquele exame para observar se a pessoa acompanha o nosso dedo e tem o controle desse globo ocular. O quinto par é o nervo trigêmeo. Ele tem uma função tanto sensitiva como motora, certo? E ele está associado com a questão da sensibilidade da nossa face. Então, a gente vai aplicar estímulos táteis na face dessa pessoa, térmico e de pressão, e a gente vai perceber se ela refere sensibilidade, quando a gente está tocando, quando a gente coloca algo que é frio, que é morno, certo? A gente faz pressão. O sexto é o nervo facial. Ele também tem a função tanto de sensibilidade como a questão motora também. E a gente vai avaliar pedindo para essa pessoa fazer algumas mímicas, algumas contraturas faciais. Então, ela também está associada com a questão de abaixador da pálpebra, tá? Abaixar, levantar a pálpebra. Com a questão com as glândulas sudoríparas, salivar e sublingual. Então, além de ter o caráter sensitivo, ele também tem aquela função motora. Em relação à função sensitiva, que está associada com as glândulas sudoríparas, salivar e sublingual, a gente vai oferecer para essa pessoa alguns alimentos, certo? Alimento doce e salgado, sem ela ver, e ela vai referir se aquilo que a gente colocou ali, ofereceu para ela é doce ou se é salgado. A gente vai perceber sobre a questão da função sensitiva do nervo facial estar preservado. Para avaliar a função motora, a gente vai pedir para essa pessoa sorrir, enrugar a testa, abrir os olhos, fechar, fazer algumas caretas para a gente observar a simetria desses movimentos. Então, a gente também está avaliando a questão do nervo facial. Em relação ao oitavo, que é o nervo vestíbulo coclear, ele tem a função sensitiva, que é de movimentos e equilíbrio, e também função auditiva, tá? Coclear. Então, vocês devem lembrar que lá no nosso sistema auditivo tem o vestíbulo, que tem a cóclea, que tem aquele líquido que a gente sabe que, além de estar associado com a função auditiva, também está associado com o equilíbrio, certo? Que é aquele líquido que fica ali dentro, ele dá para a gente o equilíbrio. Por isso que muitas vezes as pessoas que têm a labirintite vai ser alguma disfunção nesse local. Então, a gente vai avaliar isso através do sinal de Romberg, pessoa em pé, olhinho fechado, e vamos perceber se ela faz algum movimento, alguma oscilação de postura. E vamos avaliar a parte sensitiva, tá? Que é a parte da acuidade auditiva mesmo. Vamos pedir para ocluir, ou vamos ocluir uma orelha, vamos fazer algum estímulo, né? Falar algo, e vamos pedir para essa pessoa identificar o som que foi feito, tá? Para realmente avaliar a acuidade auditiva dessa pessoa. O nervo 9 e o 10, que é o nervo glossofaríngeo e vago, eles têm a função sensitiva e motora, tá? Faz a inervação sensitiva e motora da faringe, o glossofaríngeo do paladar e o vago da deglutição. Então, a gente, para avaliar, né, se ele está funcionante, vamos pedir para essa pessoa falar A com a boca aberta e a gente vai observar a simetria da elevação da úvula, certo? Que é ali do palato mole. E vamos pedir para essa pessoa deglutir algum alimento também, para observar se a deglutição ela está preservada, então os nervos estão preservados. O nervo acessório, que é o 11, ele tem a função motora, tá? Então, ele vai inervar o músculo esternocleidomastoide e o trapézio, e a gente vai verificar se ele está também com a sua função preservada, pedindo para essa pessoa movimentar a cabeça para a direita e para a esquerda e pedir para ela elevar os ombros. Podemos também aplicar uma resistência e pedir para essa pessoa vencer essa resistência movimentando esses ombros. A gente verifica a função desse par de nervos cranianos. E o 12, que é o nervo hipoglosso, ele tem uma função motora de inervar a musculatura da língua. Então, a gente vai pedir para essa pessoa colocar a língua para fora da boca e vamos pedir para ela fazer alguns movimentos de um lado para o outro, de cima para baixo, para observar se ela consegue coordenar esse movimento da língua. Tranquilo, turma? Tá tranquilo até aqui?
Vocês estão aí ainda? Ver se alguém me responde. Larissa falou sim, acho que foi agora. Também nem sei. Foi. Beleza, Larissa. Obrigada por responder. E a gente vai avaliar também, né, a questão da consciência, certo? Que é através da escala de coma de Glasgow. Essa avaliação da consciência também faz parte, claro, do sistema neurológico. E ela deve ser realizada em adultos, para avaliar o rebaixamento global do nível de consciência. A gente avalia, pessoal, através de 3 critérios: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Então, eu tenho lá uma pessoa que ela está, né, internada, ou é uma pessoa que vocês poderão ser enfermeiros de urgência e emergência, de SAMU, ou enfermeiros de unidade de pronto atendimento, de emergência, e chega o paciente lá, ou vocês vão no local do acidente, do trauma que for, e vocês vão fazer essa avaliação, certo? Então, a pessoa está lá, e ela pode estar aparentemente desacordada, e a gente vai ter que verificar a abertura ocular, resposta verbal e resposta motora para avaliar o nível de consciência dela. Em relação à abertura ocular, se a gente chega perto dessa pessoa, ela abre o olho, então ela tem uma abertura ocular espontânea, ela vai receber a nota máxima 4, certo? E a gente já pula para a resposta verbal. Só que se a gente chega perto, ela não abre o olho, a gente chama a pessoa, pede para ela abrir o olho, ela abre, ela vai receber 3. Se a gente chama a pessoa, pede para ela abrir o olho, ela não abre, a gente faz um estímulo doloroso, que pode ser na região do externo ou na região do trapézio, e como estímulo a essa dor, ela abre o olho, 2. Se mesmo com estímulo doloroso ela não abre o olho, nenhuma resposta, nenhuma abertura ocular, 1. Em relação à resposta verbal, a gente chega, essa pessoa ela está orientada, então ela fala com a gente, ela fala seu nome, ela fala onde está, fala o que aconteceu, ela está orientada, 5. Ela está confusa, 4. Ela usa palavras inapropriadas, você entende as palavras, mas assim, não tem muito nexo sobre o que ela está ali falando. A gente vai classificar como 3 e resposta verbal. Se ela usa palavras incompreensíveis, fala e você não consegue decifrar o que está sendo dito ali, 2. E se ela não tem nenhuma resposta verbal, nenhuma, 1. Resposta motora. A gente pede para ela fazer alguma movimentação. Levanta, por favor, a perna direita. Ou levanta o braço direito. Ela obedece. Se ela localiza a dor, é feito algum estímulo, ela localiza o local daquela dor, então ela pode com a mão. A gente vai observar que ela é 5. Se a gente pede para ela levantar o braço, a perna, o que for, ela não movimenta. A gente vai em alguma estrutura do corpo e faz um estímulo doloroso, e ela faz como se estivesse tirando o braço, ou querendo tirar aquele estímulo doloroso, o movimento de retirada, a gente vai classificar como 4. Pode falar, Larissa. A senhora está ouvindo? Estou. Existe alguma classificação de coma, assim, entre leve e subcoma, algo do tipo? E eu também gostaria de saber se existe a diferença entre o estado vegetativo e o coma. Qual seria, assim, alguma diferença ou se é a mesma coisa? Então, vai depender realmente da questão da repercussão. Normalmente, o estado vegetativo está muito associado com algum comprometimento que teve ali de funções que realmente eles não estão ocorrendo. O coma é só quando tem um rebaixamento do nível de consciência, não necessariamente ele pode estar associado com algum trauma, com alguma lesão realmente irreversível no cérebro, mas pode ser um coma que foi induzido por alguma medicação, é só o rebaixamento realmente daquela consciência. Então, tem muitas pessoas que, a depender de uma situação que passa, que precisa, por exemplo, teve um trauma, mas não teve lesão propriamente dita em nenhuma região do cérebro, mas que ela precisa diminuir a atividade cerebral para dar um descanso para aquela estrutura cerebral se recuperar. Aí eles fazem uso de medicação e colocam aquela pessoa em coma induzido, certo? Mas ali depois eles podem retirar e ver se a pessoa retornar. Só rebaixou realmente o nível de consciência. Em relação à classificação, eu vou colocar, eu não coloquei na aula, mas eu vou colocar aqui para vocês daqui a pouco, viu? Vou pesquisar e tem realmente a classificação.
Em relação, pronto, aí fez, a gente pediu para essa pessoa fazer algo, ela não obedeceu o comando, a gente fez algum estímulo doloroso, ela não localizou a dor, ela não tentou retirar a dor, não tirou o braço, não fez nada. E a gente chega lá, essa pessoa, ela tá com a postura de flexão de membros, flexão de membros superiores e inferiores, ou aí já é 3. Se ela tá com a extensão, eu vou mostrar a foto para vocês, extensão de braço dessa forma, flexão assim, extensão dessa forma, são duas posturas que nos demonstram que essa pessoa teve comprometimento no cérebro, certo? E vai depender se é flexão ou extensão, ambos têm comprometimento, certo? E se ela não tem nenhuma resposta, então ela vai receber 1, que é o total mínimo, no caso, se ela não abriu o olho, não respondeu e não teve nenhuma resposta, ela vai receber 3, ela está totalmente inconsciente. Deixa eu mostrar só a questão da flexão e extensão, tá? Então, a decorticação, ela indica lesão hemisférica do córtex cerebral. Então, a pessoa assume essa postura aqui, ó, de flexão. Então, você chega, ela está nessa posição aqui. Flexão da planta do pé, rotação interna da perna e os braços e os punhos ficam nessa posição. Em contrapartida, se ela tiver com a coluna hiperestendida, os dentes cerrados, os pés em flexão e a palma da mão, o braço estendido em extensão, indicam a lesão no tronco encefálico ou na parte superior da ponte, tá? A descerebração, ela é pior que a decorticação, tá? Mas ambos são lesões na região do cérebro. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu salvar aqui a imagem. Cadê o aqui? E este. Então, deixa eu colocar aqui duas referências de score para vocês. Volta aqui. Deixa eu ver se ele vai passar. Pronto. Então, ó, com aquela classificação, a gente vai observar. Tem esse aqui que é mais simples, que ele só fala que é leve, moderado ou grave, certo? Quando a gente faz o somatório, se tiver acima de 12, vai ser considerado como leve. Então, teve algum comprometimento, uma escala de inconsciência leve. Se tiver de 9 a 12, moderado. E menor que 8, grave. Aqui ele já aponta para, normalmente, quando é associado a algum trauma crânioencefálico, certo? Então, ele dá como TCE grave, TCE moderado, TCE leve. E ele segue também uma logística parecida. Menor que 8, ele fala a vítima está em coma, certo?
Então, menos que 8, a gente observa que 3 já realmente ia depender, normalmente, é quando essa pessoa ela não está com resposta nem flexão, nem deflexão. Já é um comprometimento muito maior, mas ele fala, resultado compreendido entre 9 e 13 significa um TCE moderado, e quando ele está entre 14 e 15, o TCE é leve. Vocês poderão achar um monte de referência, certo? Então, por isso que eu não tinha nem trazido esse aqui, mas se vocês procurarem, vocês vão achar várias interpretações em relação a essa escala de Glasgow, mas normalmente o que considera como gravidade, que é padrão, seria com esse valor menor que 8. Então, fase somatório menor que 8 já classifica essa pessoa. Então, respostas a estímulos e estado emocional direcionam a assistência garantindo detecção precoce de complicações, certo? Lembrando que o exame neurológico ele tem que ser antecedido pelo exame físico geral. Então, durante essa pessoa entrando no nosso consultório ou a gente chegando na enfermaria, a gente já vai avaliar essa pessoa como um todo, né, no exame físico geral. E durante essa anamnese, a gente já vai observar a questão da fala dela, da articulação da fala, movimento de face, se ela faz movimento de braço. A gente já está observando se ela tem algum movimento involuntário, se ela tem alguma rigidez em alguma parte do corpo. Se ela chegou na unidade, como é a deambulação, então a gente já está ali fazendo a avaliação do sistema neurológico e depois a gente só vai realmente afunilar com algumas provas mais específicas. Tranquilo, turma? Cadê o Word? Aqui. Posso fazer a chamada de vocês? Lembre que sexta eu vou colocar aqui, mas eu vou marcar vocês no Teams. Então, sexta-feira eu coloco para vocês mais uma aula. E na próxima quinta, que vai ser feriado, eu não vou abrir aula, até porque é feriado. Mas eu vou colocar para vocês mais um vídeo de uma outra aula. E na outra quinta, que é dia 10, a gente vai para a nossa última prática. Lembrando que vocês têm que fechar aquele relatório de vocês, de atividade prática, com a evolução, tá, do exame físico que vocês fizeram no coleguinha lá de vocês, e como vai ser as aulas, claro, vocês não vão entregar no mesmo dia, até porque vocês vão ter que colocar a evolução do exame físico que vocês vão realizar no dia, certo? Então, já deixem atualizados os demais dos outros dias, deixe tudo bonitinho, para vocês só completarem com esse, depois eu vou falar o dia, possivelmente na outra semana dessa prática, que vocês irão enviar para mim. Deixa eu só abrir a frequência de vocês aqui. Alicia não está, Ana Cristine também não, Ariel está, Cíntia não, David não, Fernanda não, Giovana também não, Ilka não, Ingrid... A Ingrid estava? Estava, não foi? Vocês estão me ouvindo? Tava, professora, que ela deu bom dia, acho que ela foi trabalhar. Ah, certo. Iris não, Cauane não, Lara também não, Lois estava, Luana tá, Maria Clara de Oliveira está, Maria Gerlânia não, Maria Quino não, Naeli não.
1002 agora. Andressa, não. Ana Clária, não. Daniela, não. Edileuza, não. Emily, não. Fabiana, não. Fabiana tá. E Emily também. Gisele tá. Gleiciele, não. Catarina tá. Larissa também. Lavínia. É Lavínia do Nascimento que tá. Lavínia do Nascimento. Lívia, não. Lívia Tainares tá. Maria Clara Braga também. Pedro não está. Rafaela não está. Sabrina está. E Vanessa é a Vanessa Letícia. Alguém não foi chamado? Então, beijos. Se cuidem e até dia 10. Não é isso? Até o dia 10 mesmo. Beijos. Se cuidem e estudem, tá joia? E deixem em dia a questão do relatório de prática de vocês. Até mais.